Oi, gente. Voltamos. Vamos lá? Quem quer abrir aí o microfone e começar a perguntar? Olha aí, já temos a primeira. Teca, vamos lá. Oiê! Eu tenho duas perguntas pequenas, assim, eu acho, pelo menos, que elas são um pouco mais diretas. O que você acha sobre adaptar espetáculo para poder viajar? Você acha que sempre vale a pena para ter mais acesso? Ou você acha que depende do espetáculo? Enfim. Eu acho que depende do espetáculo, mas assim, a gente sempre faz algum tipo de adaptação, né? E aí, assim, depende do que você está falando, mas, por exemplo, quando eu penso no espetáculo lá atrás, eu já penso nele para viagem, né? Então, assim, construir um cenário para viagem, entendeu? Então, já penso nele nesse sentido. Se ele pode viajar com aquele cenário, entendeu? Então, se ele pode tirar uma parte do cenário, se eu já vou negociando isso já no começo, lá na criação do espetáculo, entendeu? Inclusive, a Luz já pode ter um plano, o plano Rio e São Paulo, que é para concorrer a prêmio, e que a gente, por exemplo, quando tem o patrocínio e tal, a gente possa fazer plenamente, e não impede da gente ter que adaptar e já pedir, né, para o iluminador fazer um plano B. Uhum, claro. E como que você... Eu não entendi muito bem essa parte do orçamento. Como que se calcula o pagamento da produção da equipe de produção durante a produção, né, a pré-produção? Antes de vocês receberem a grana, o patrocínio ou o que seja, como pagar essa equipe? Antes, a gente está investindo, né? Uhum, Então, assim, por exemplo, em lei de incentivo, você não recebe pelo que você trabalhou antes, né? Isso é uma questão. Por exemplo, esse trabalho do planejamento que eu estou falando aqui, normalmente, ele é um investimento e ele vai se pagar na continuidade, né? É assim, como é que ele se paga? Ele se paga porque a gente tem uma continuidade de trabalho, entendeu? Então, assim, a gente, na verdade, não pode receber pelo que vem antes, né, da captação, né? Então, a gente tem que ir fazendo o investimento, entendeu? Para depois a gente receber. Então, assim, existem lá as rubricas de produção dentro do projeto, né? Então, uhum, você tem que colocar lá essas rubricas, tanto na pré-produção, aí assim, sim, a partir do momento que você tem a pré-produção, e aí você tem rubricas de, de, de captação de recursos, né? Mas, assim, não se pode receber antes, né, por esse trabalho de elaboração, né, prévio de planejamento que a gente está falando aqui. Então, esse trabalho aí, ele vai ser remunerado depois, entendeu? Então, entendi. assim, você só pode colocar lá a sua remuneração nos itens de produção. Então, assim, eu coloco, por exemplo, a minha equipe de planejamento dentro dos projetos, entendeu? Uhum, sim. Obrigada. Gabriele, Oi, boa noite, Andréa. boa Ai, noite. primeiramente, estou muito feliz, a gente sempre se tromba, é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de falar sobre essas coisas com você, e muito generosa mesmo essa sua troca, a gente vai aplicando muito no trabalho do dia a dia, assim.
Na verdade, minha pergunta era para voltar um pouco nas parcerias em outras cidades e estados, assim, porque eu sempre considero isso um desafio dos grandes, assim, fazer parcerias em outras cidades e estados, assim, porque são realidades de políticas públicas diferentes, muito diferentes. Então, quando eu vou com um espetáculo para outras cidades e estados, eu tento entender qual que é a dinâmica, ou mesmo quando eu estou indo numa viagem aleatória, eu vou entendendo qual que é. De Salvador é muito diferente, que ainda mais para a minha realidade de São Paulo, que é, diga-se de passagem, mais rica, né, no Brasil nesse sentido, né? Aí eu queria entender como que você articula essas parcerias, esses produtores locais nesses outros estados, no sentido assim, eles colocam na lei, dentro do CNPJ deles lá, alguma coisa ali, ou eles... Sei que devem ter, claro, muitas diferenças, né? Mas o que mais você aposta, assim, nesse sentido, é pegar essa centralização da Rouanet, que está pela sua, e capta lá, parará, ou pessoas que conseguem editais ou coisas específicas, sabe, dentro dessas cidades e estados, o que é mais comum de se fazer em termos de parceria de produção? O que é mais comum é a gente conseguir viabilizar, né, a produção e a circulação, e o produtor, você contratar o produtor local e ele ter algum projeto. Às vezes o produtor tem algum projeto que tem algum patrocínio também local, né? E aí ele consegue fazer um bem bolado com você. Então, eu entro aqui com o hotel, com alimentação, com transporte local, entendeu? E aí você vem com o espetáculo patrocinado e paga as passagens e tal, e a gente faz uma negociação aqui de bilheteria, né? Isso é o mais comum, tá? Agora, também pode acontecer de você fazer uma parceria com leis locais, né? Isso não é tão comum, mas também pode acontecer. A gente fez recentemente com a lei, gente, esqueci o nome, acho que é Mecenas, que é a lei do Ceará. Não sei se tem alguém aí do Ceará para me corrigir. E a gente fez essa lei que funcionou super bem, e a gente tem feito, fizemos Elsa, fizemos Suassuna, no teatro lá em Fortaleza, entendeu? Pela lei de lá, entendeu? Porque a minha escala de espetáculos é um pouco menor, a gente acaba ficando muito no circuito Sesc, né? Enfim, nesses institucionais, digamos assim, né? E aí acaba que você se desdobra em mil, às vezes, para conseguir uma caixa cultural, saudosa caixa cultural, esses outros aí, né? Saudosa caixa cultural. E aí eu sinto essa dificuldade um pouco de articular como um espetáculo que às vezes não tem um apelo comercial necessariamente, como esses que são mais possíveis, mais abrangentes, né? Atingem todos os públicos de uma maneira geral. Quando você vai para espetáculos que não são tão midiáticos, como se articula esses espetáculos em uma escala menor um pouco, mas são potentes, né? São bons espetáculos de crítica e tal, mas como se articula essa captação sem ser por uma Rouanet da vida, sabe? Porque eu sinto que há muita dificuldade por anunciar esse estofo de patrocinadores grandes da Rouanet, de conseguir chegar com o espetáculo no Ceará, sabe? Nesse sentido. Então, eu fico pensando meu questionamento foi muito dessa saída, né? Porque eu imagino que no Sesc, além de viabilizar determinadas coisas, viabiliza o hotel, a passagem e o cachê, né? Ainda tem umas dependendo do estado, né? Eu acho que é mais aqui em São Paulo. Mas aí você vai no Sesc em Mato Grosso, já é outra coisa, né? Então, é mais de ver a tua experiência, que tipo de situações tem que fogem da Lei Rouanet concentrada na Sarau, sabe? Não, por isso que é importante você ter projetos como Palco Giratório, você ter projetos como, né, um edital de circulação, né, que a gente tinha, né, alguns, né? Então, quando você começa a desmantelar essas políticas, né,
a gente fica meio sem ter para onde correr, né? Porque aí a gente vai recorrer aonde a gente recorre para fazer uma montagem. Então, você levantar a peça é uma coisa. Então, se eu já levantei a peça, né, eu tenho que tentar recorrer a outros lugares para circular. Então, se eu, de repente, já conseguir, né, botar a peça de pé, e aí eu tenho como recorrer ao SESC, como você falou, para fazer a abertura do palco giratório lá em Porto Alegre, entendeu? E aí eu sei que eu vou conseguir fazer, porque eu tenho que fazer para um patrocinador meu, mas aí eu não tenho dinheiro para pagar passagem, hotel e tal, mas eu vou fazer um acordo com o SESC e eles vão me pagar uma parte das despesas e eu vou conseguir realizar, entendeu? E vai ficar bom para eles e para mim, né? Porque eles nem vão ter dinheiro para pagar a conta toda e nem eu vou ter dinheiro, então vamos juntar, né? Mas se a gente não tem uma política, né, que atenda a esses espetáculos, né, que são menores e nem também aos espetáculos maiores para circular, a gente para de fazer a circulação, né? Porque os editais, por exemplo, que eram o edital da Petrobras, da BR, né? Era um edital que já começou a colocar na pauta, né, num cronograma, que as peças já começaram a estrear contando que tinha aquele edital. Então, você já estreava sabendo que naquele ano seguinte você ia entrar no edital de circulação. A gente estreava e falava assim, peraí, vai ter o edital da BR, então eu vou circular no ano que vem, entendeu? Você se pauta, né? E se você não tem política nenhuma, como é que você se pauta, né? A gente continua se pautando, ainda bem, ainda tem o SESC, o SESI, né? Ainda temos, né? É o que salva ainda. Mas hoje, eu acho que a única tábua de salvação ainda continua sendo o SESC e o SESI para todo mundo, assim, né? Os meus espetáculos, como são maiores, eu tenho que ter, né, necessariamente, para começo, alguma frente, né, que viabilize o espetáculo, entendeu? Né? Mas eu acho que para os outros espetáculos que são menores, tem que ter uma política que tenha, né, isso como uma saída para que a gente consiga não só viabilizar o espetáculo, como não fazer aquilo que eu falei, que o espetáculo estreou, acaba dali a 3 semanas, ele conseguiu fazer só um mês de temporada, né? Então, tem que ter uma política de continuidade, né, de acesso e tal, porque senão, né, morre na praia, né? Obrigada. Obrigada, prazer falar contigo. Mais alguém aí, gente? Ninguém levantou a mão? Andréia, tem uma pergunta no chat. Ah, peraí, deixa eu ver. Qual a melhor abordagem de captação de alimentação e mídia? Olha, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, não. De mídia, até é uma coisa que o Bruno, que trabalha comigo, ele faz muito isso, porque a gente, às vezes, a gente consegue uma parceria com a Folha, por exemplo, e aqui no Rio, por exemplo, a gente praticamente não tem o Globo, assim, não dá um apoio, entendeu? E o que acontece é que a gente tem algumas mídias digitais, tipo a Elemídia, né, que dá muito apoio, e algumas coisas assim, mídia de ônibus,
que às vezes agregam e que a gente acaba colocando junto do projeto. Mas, assim, a alimentação é uma coisa que normalmente a gente chama alguém para fazer ou a gente avalia se vale a pena, dependendo do tamanho, dependendo do que a gente tem no projeto, a gente avalia o custo-benefício, se isso vai valer a pena por causa da quantidade mesmo de, de alimentação que a gente vai ter que buscar, porque, assim, hoje, por exemplo, na pandemia, a gente optou, né, por cortar o catering mesmo, a gente pediu para todo mundo trazer de casa, ninguém tinha que manipular nada, né, durante ensaio. O Jacksons, por exemplo, a gente não tinha comida. Assim, durante o ensaio, cada um levava o seu lanchinho e manipulava a sua comida, né? Então, cada vez a gente tem menos isso, né? E aí, quando a gente tem alguém de fora, aí a gente conseguia, né, um restaurante, uma coisa assim. Então, assim, a gente avalia, sabe, isso caso a caso, tá? Mas vai muito de qual local que a pessoa vai estar hospedado, qual é a área do teatro. Então, a gente vê quais são os restaurantes que tem nas imediações, e aí a gente tenta ver se a produção conseguir contactar os restaurantes da área e, assim, conseguir alguma coisa, a gente vê se isso for uma coisa que der tempo de fazer para a produção, entendeu? Então, a gente tenta, né? Tá? O que mais, gente? Mais alguém? Tem mais uma no chat, Andréia, da Maria Duarte. Mandei no chat porque eu não sabia se eu ia ter direito a falar hoje de novo. Daí, se desse tempo. Não, é isso. Como você tem sentido a receptividade assim das empresas patrocinadoras ou do próprio SESC nesse contexto de pandemia para receber projetos, né? Uhum. Olha, o SESC está completamente parado, né? Eles não Pois sabem é. o que dizer ainda. A gente tem um compromisso moral, né, com o SESC, de estreia lá do Jacksons, né, presencial, mas a gente não sabe ainda. Isso ainda é uma coisa completamente incógnita, não sabemos. E com relação aos patrocinadores, a gente sente que existe uma receptividade, assim, de desejo de receber, né, o material, e a gente conversa para o ano que vem. Mas, assim, a maioria das empresas que recebe Lei Rouanet quer receber com o Diário Oficial aprovado. E aí está o problema. É. Então, a gente tem, assim, os projetos que estão aprovados, a gente manda. Então, e se o projeto não tiver aprovado, então eles já sabem que está com problema. Então, várias empresas que a gente tem conversado, né, já entenderam que tem um problema na Lei Rouanet. Então, eu não estou enxergando, assim, exatamente uma dificuldade deles de receber o projeto. Eu acho que, assim, tem uma dificuldade de entender o projeto presencial, né? Eles sempre perguntam se o projeto tem uma possibilidade de fazer híbrido ou fazer sem ser ao vivo e tal, né? E se tem o projeto aprovado, entendeu? Então, aí, então vamos analisar, né? Então, a gente está buscando, estamos tentando buscar esse diálogo e vendo quem são, quais são as empresas e tal. Mas, de fato, assim, existe uma diminuição assim muito grande, né, desse diálogo agora, porque, assim, quando se pensou que
a gente ia ter um segundo semestre, né, já com uma volta, com um retorno de pelo menos ter um movimento híbrido, né, as coisas todas foram canceladas, né? Então teve um recuo total, né? Então as empresas que já tinham patrocínios agendados acabaram empurrando tudo para o início do ano que vem. Então algumas não estão nem querendo se comprometer, preferiram, né, cumprir primeiro o que elas já têm que fazer no primeiro semestre para depois se comprometer com outras coisas. Uma outra pergunta rápida é sobre a questão da bilheteria. Como é que você calcula a projeção assim, para contar com essa fonte? Que normalmente, num cenário mais conservador, a bilheteria fica sempre como, depois de todas as contas pagas, isso pode servir para o investimento para uma próxima temporada, mas pelo que você colocou, parece que a bilheteria muitas vezes cobre os custos daquela temporada, né? Então, se você tem alguma fórmula, tipo, eu calculo meia casa, sei lá, num ingresso médio, assim, uma média de valor de ingresso, como é que existe, como é que é esse cálculo? A gente tem uma média de ingresso e a gente tem vários cenários, tá? Mas, assim, entre 30% a 50%. Então, assim, a gente vai contando com um cálculo aí, né, do menor para o maior, mas a gente não conta com um cenário maravilhoso. Obviamente que se a gente, né, tiver, né, a gente aposta no sucesso, mas se a gente já tem, né, um cenário com 30%, né, que a gente conta com um recurso ali de outras fontes, né, que a gente conta com aquele recurso ali. Então, assim, no mínimo a gente fala assim, a gente deve ter pelo menos esses 30% aqui, entendeu? E aí, quando a gente tem uma coisa muito maior, aí a gente vai ficar muito mais feliz, entendeu? Então, a gente faz uma projeção ali, a gente já tem aquela projeção, né, de 30, 40, 50, 60, a gente já vai, entendeu? Mas a gente começa com 30, né? E a gente faz uma média, né? A gente 30% da casa num preço médio ali, né? Tá bem. Um beijo. Obrigadíssima. Quem está com a mão levantada aí, fala, Jusilene. Oi, boa noite, gente. A sua apresentação de hoje, ela me deixou foi me deixando mais preocupada em relação ao cenário que a gente tem, porque a gente precisa muito, na verdade, o produtor, quem está trabalhando, precisa muito do contexto macro, que a gente não vai entrar aqui agora, né? Eu acho que não. Queria falar, assim, quando em vários momentos você falava assim, a gente precisa de uma política, por exemplo, para levar esses espetáculos para os outros lugares, e aí a gente vai vendo que tem umas falhas no processo. Né? No todo o sistema, é como se o sistema todo estivesse craquelando, e tem a ver com a pandemia, claro, a pandemia está parando o nosso setor, foi o primeiro a parar, aquela coisa toda, vai ser o último a abrir, mas eu queria, comparando com outros setores, eu vou tentar deixar claro o que eu estou vendo. Assim, todos os setores estão fazendo um lobby tremendo, né, no Brasil. Assim, eu conheço gente que trabalha com o setor de aviação civil. Fazer um lobby tremendo para colocar o que coloca hoje. Né? Dizer que é menos arriscado provar por A mais B que é menos arriscado a aviação civil não parar do que os teatros, por exemplo. Também tenho muitos amigos que trabalham, por exemplo, em academias, grandes redes de academias de educação física e tal, e que fizeram pressão nas prefeituras, etc. E tal. Eu queria te perguntar, para além do indivíduo, né, como produtora que você é, essa máquina
de produção com tua equipe, se você sente uma articulação mais aí de setor dos produtores, de fazer alguma pressão, sabe? Para mostrar que a área inteira ela precisa fazer também a sua isso. Ela precisa da máquina de alguma forma funcionando junto, para além de tudo que já foi falado, por exemplo, do que a gente já conhece que o SESC dá super à mão, sabe? E para além da Aldir, que eu acho que seria a única coisa que a gente tem lá no horizonte, Aldir. A pergunta é exatamente essa. Eu criei esse contexto só para falar da pressão dos outros setores, porque eu vejo o lobby correndo solto no Planalto. Conheço muita gente ali no Congresso e eu vejo o lobby. Então, assim, o que a gente está fazendo como produtor, assim, meio que se unindo? Você vê esse movimento? Se tem também, né? Se não tiver. Obrigada, gente. Obrigada. Então, a Gabriela está escrevendo aqui. Aqui no Rio tem a PTR, né? E eu faço parte da PTR. E aí, assim, a gente, hoje, eu acho que tem que ser, além de produtor, né? E ter esse movimento, né? Que a gente está falando aqui, eu acho que a gente também tem que ter esse tempo de ser um pouco ativista, né? Então, eu tenho separado um tempinho, porque a gente está fazendo muita coisa, mas, assim, ultimamente a PTR tem trabalhado, assim, né, de uma maneira muito, né, presente na pandemia. E, ultimamente, com relação a essa questão do desmantelamento da política cultural e tudo isso que tem acontecido, a PTR está propondo uma medida coletiva, né? E já isso vem desde o ano passado, tá? Na verdade, a PTR ela se posiciona bem claramente, né, desde o começo do governo, mas, assim, do ano passado para cá, foram vários posicionamentos e existe uma medida que está sendo organizada junto à OAB para que se consiga destravar, né, todos esses projetos, assim, inclusive a questão da Lei Aldir, e essa continuidade da Lei Aldir e tudo, a PTR estava super presente também. Então, assim, agora, nesse movimento que está acontecendo, existe um pleito do TCU, inclusive, que vem vem erroneamente citando a CPI e algumas questões que já estavam superadas, entendeu? Por causa das fake news que são lançadas todo dia e tal, sobre isso. Então, na verdade, assim, tem um movimento, né, que a gente sabe de acabar, né, com a lei e de desmantelar com todo o trabalho, né, de uma equipe que construiu o fomento dentro do Ministério. Então, assim, essa equipe ela foi completamente desmantelada, né? Então, assim, só tem 2 pessoas do Ministério antigo lá dentro, da Cefic. E aí agora, então, o que está sendo feito é isso, assim, depois de ter sido feito um trabalho de conscientização de algumas pessoas fundamentais, pessoas-chave, assim, dentro do parlamento, que não tinham muita consciência, assim, de como que se dava o processo da Lei Rouanet até o dinheiro, né, efetivamente ser liberado, né? Agora, a gente acha que existe a possibilidade de a gente ganhar. Então, no ano passado, a gente entrou com essa medida coletiva e não ganhou, no final do ano passado. E a gente agora, a gente está querendo entrar de novo e está levantando outras entidades coletivas que queiram entrar junto no documento, junto com a OAB, para poder entrar nacionalmente, né, nessa medida. Então, isso aí é um movimento que está crescendo.
né? São Paulo está junto, a PTI está junto, então eu acho que é um movimento que começou a crescer. São entidades do Brasil inteiro, né, que estão prejudicadas dentro desse processo, né? E aí a gente não está falando só da Lei Rouanet, a gente está falando da Ancine, a gente está falando dos fundos, é muita coisa em jogo, né? É muita coisa em jogo. E a gente está falando não só desse ano, a gente está falando de uma represa aí, né, de projetos. Desculpa continuar, o pessoal aqui, mas é rapidinho. O movimento ele precisa realmente ser grande, porque é um efeito dominó também no espaço, né? A gente vê os pequenos produtores aqui precisando de toda a rede, e no tempo. Às vezes eu fico, por exemplo, eu já tenho informação de vários teatros que estão com grandes problemas porque estão parados, fechados há muito tempo. O equipamento, maquinário, não pode ficar fechado, não pode ficar parado. Numa reunião semana passada, a gente estava falando... Bom, e realmente a PTR tem que se espalhar pelo Brasil, porque a gente precisa de vários estados, estão muito desarticulados, e é uma pressão que precisa ser nacional, né? Assim, bom, eu vivo meio na Bahia e Salvador e Rio e Pernambuco por motivos do Instituto, mas a gente não vê a mesma força, a mesma figura política, por exemplo, que o Barata tem, né, de ir na frente e realmente colocar. Só o movimento que ele fez das cestas, né, do Vale, aquilo foi aquilo foi de uma união, todo mundo estava contribuindo um pouco, vários alunos meus participaram. E acho isso também, que eu queria dizer, que acho que as escolas, às vezes, ficam boiando. Nós temos 86 cursos em 47 universidades federais no Brasil, que parece que está assim, sabe? Pelo amor de Deus, a gente está com a nossa área, nosso campo de cultivo, né? Parado. E aí? Vai sair para onde? Tal? Sim. Semana passada, uma das discussões foi exatamente essa, que levaram alguém, parece uma piada dos anos 70, levaram alguém do novo governo para conhecer a Cinemateca, que está fechada, eles desligam o ar-condicionado à noite, quer dizer, lá tem negativo que pode pegar fogo por estar na temperatura ambiente. E aí contaram para ele a história da Cinemateca, e ele não sabia o que era a Cinemateca. Então, sobraram alguns profissionais de carreira, né, ali, que não estão ganhando. Então, é uma luta de formiguinha, que está em cada produtor, cada pessoa, e essa coisa maior que, na verdade, eu acho que a gente tem que dar mais visibilidade, fazer parte, fazer essas redes. Não sei, me bateu um desespero aqui agora, por isso que eu falei que no início foi me batendo um desespero, sabe? A gente precisa gritar mais. Isso, assim, a Deolinda está falando dos sindicatos, né? Eu acho que tem uma certa inércia, assim, talvez assim, um sentimento assim que esse desespero, eu acho que tiveram algumas fases, né? Porque eu acho que bate um certo cansaço quando a gente viu renovado esse segundo ano, né? Bateu um certo desespero, né? Porque eu acho que demorou a cair a ficha, né, desse segundo ano, né? A gente começou a ter um déjà vu de conversar sobre as mesmas coisas que a gente estava conversando no início da pandemia, e a gente falou sobre isso na Sarau porque a gente começou a fazer as mesmas reuniões, eram os mesmos assuntos, né? A gente começou a falar assim, gente, temos mais um ano cancelado, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente não vai fazer as coisas que a gente ia fazer no segundo semestre, então a gente vai ter que remanejar tudo. E fora isso, fora a pandemia, a gente ainda tem, né, um desgoverno que joga contra, né, e tal. Então, a gente tem que tentar sobreviver nesse tempo aí, né? Como é que a gente faz? É só a gente se unindo mesmo. E conscientizando mesmo, né, as pessoas. Eu acho que é isso, é um trabalho de formiguinha mesmo, como você falou.
Então, acho que a gente tem que ir, né, fazendo, conversando, né, tentando ir falando com as pessoas, e tem muita gente que não sabe do que está acontecendo, né? Muita gente. Que aí, de repente, vai cair a ficha quando chegar num momento, como você falou... Quando a gente entrar no 3º ano. E aí vai falar assim, ué, por que que o teatro fechou? Por que que não tem programação? Por que que a orquestra parou? Por que que o museu e tal fechou a exposição? Né? Então, assim, é isso. Tem muita coisa que a gente vai se surpreender, e no ano que vem é o bicentenário da independência do Brasil, é um ano de fundação, né? A gente está falando de uma coisa que é muito profunda, né? Falando de fundação de Brasil, né? No ano de eleição, é muita coisa, é muito significativo, né? E aí um ano que a gente vai estar completamente desmantelado, sem ter para onde ir. Então a gente tem que correr atrás esse ano para ver o que resta para nós, né? Mas eu tenho esperança. Eu sou esperançosa, uma pessoa que nem Ariano Suassuna, né? A realista esperançosa. Eu também tenho esperança. A gente, eu me sinto assim, mas eu estou numa fase de esperança e amanhã é meio assim. Mas tem que ter esperança, tem que ter. A gente está aqui na esperança, né? A gente está fazendo, construindo para isso, né? A gente está aqui na esperança. É isso. Para 22, para a gente poder se livrar, né? Minha grande esperança é isso. 22 a gente se livra, né? Vai lá, Deolinda. Deixa eu baixar aqui a mão, que é para não confundir. Não, é só porque tem uma coisa, eu não sei como é que isso bate em vocês, mas uma coisa que tem me incomodado muito, eu brinco sempre que aqui na Bahia eles têm uma maneira de falar, tem até uma loja que se chama assim, eu vivo entre a França, a Europa e a Bahia, né? Então eu vivo meio nessa coisa. E aí acompanho um movimento na França, especificamente, acompanho o movimento no Brasil, e uma coisa que me desespera muito, que a gente já salpicou, que vocês já falaram um pouco aqui hoje, é que não há um movimento pedindo a nossa volta. Só quem pede muito baixinho a nossa volta somos nós. E isso é a coisa que mais me angustia, e isso não é uma coisa, para mim, que tem reflexo e que tem a ver só com a pandemia. Eu acho que nós temos muitos outros vírus que estão nos consumindo há muitos anos, sem que a gente tivesse se dado conta disso. E esses vírus estão eclodindo agora. Né? Da mesma maneira que a gente sabe que toda a diferença social que existe nesse país é enorme, ela ficou clara na pandemia. Agora ela mostrou a cara de vez. E eu acho que a gente tem um problema muito grande, foi o que eu disse, que a gente não tem representatividade, é porque, por exemplo, você vê quantos senadores são, 80, 81, quantos deputados são, e nós temos Alice Portugal, Benedita da Silva e Jandira Fegali. Sabe, nós temos pouquíssimos contatos dentro desse meio. Existe uma coisa, e eu acho que isso, a gente eventualmente tem cobrado muito uma autocrítica de determinados setores da política brasileira. Eu acho que nós também estamos num momento, e esses encontros são muito bons, e eu te parabenizo por isso, por essa oportunidade de reunir pessoas para pensar sobre, para construir alguma coisa, exatamente porque a gente não está se comunicando. E no momento, obviamente, quando você vê que as pessoas estão disputando uma cesta básica, que a PTR está correndo com todo mundo para fazer, é complicado pedir que essas pessoas estejam engajadas entre correr atrás da sobrevivência e o engajamento político junto à sua classe, sua categoria,
Mas a gente sabe que a nossa classe teatral tem uma tragédia, né? Tem as tragédias gregas, a nossa família teatral está mais próxima dos átridas, né? A nossa família é uma família que não tem a união como lema, não tem a união como costume, né? Como diz aqui exatamente, que inclusive Benedita e Jandira perdoaram as dívidas da igreja evangélica, mas aí a gente nem entra em outra coisa. Na verdade, esse é meu grande desespero. Eu digo que nós que fazemos cultura no Brasil perdemos espaço para os evangélicos. Em algum momento nós perdemos um canal de comunicação com o público e eles acharam, porque nossos teatros e nossos cinemas viraram igrejas evangélicas, viraram uma série de coisas e a gente precisa reagir. Sabe? E a gente está sem força de reagir, porque a gente se programou para 6 meses de pandemia. Quando a gente vê a situação hoje, e 300 mil, 400 mil casos por dia na Índia, que vão afetar diretamente o resto do mundo, porque as fronteiras não estão totalmente fechadas, porque a Índia exporta as vacinas, exporta os insumos, se eles fecharem para a gente, não são mais 6 meses de pandemia. A gente vai ter o 3º ano branco para a cultura. Então, é muito forte, porque, por exemplo, foi o que a Juscelene falou, o povo está fazendo pressão em cima do governo. Nós somos uma categoria frágil, desarticulada politicamente, em número pequeno, nós não temos nem a força, nem o capital financeiro que os grandes cartéis da indústria automobilística, da indústria da coisa branca, de geladeira, não sei o que, parará, tem, então a gente fica muito abandonado. Sabe? Então, eu acho que a gente precisa ver como é que a gente tem que se articular de uma maneira mais forte para começar a bater, mas a bater pesado, porque além da pandemia tem o pandemônio, sabe? Tem um pandemônio que está aí para acabar com a vida da gente. Eu sou professora de uma escola de teatro da Universidade Federal da Bahia. Eu faço parte de uma categoria que ele detesta professor e ele detesta artista. Eu sou professora numa escola de teatro, quer dizer, se ele puder acabar comigo hoje, ele acaba. Se ele puder fechar a minha escola, uma classe que tanto dá, uma classe que tanto emprega, porque a gente tem que parar nisso, a gente tem que pensar nisso. É muito impressionante, é muito impressionante. Isso, quem está dizendo isso? Guilherme de Freitas. Em minha cidade, as igrejas se uniram ao prefeito e tornaram serviços essenciais. Estão sempre abertas. E a gente está onde? Fazendo teatro para os convertidos, pregando para os convertidos, para determinadas capelinhas, sem se abrir para o público. Não é o caso do teatro que você faz, mas é o caso do teatro que muita gente faz. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar, e nesses momentos a gente tem que parar e dizer onde é que a gente errou, porque a gente errou também. Não, eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que usar esses momentos para refletir, e eu acho que isso é uma das reflexões, né? Que eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão mesmo. Como que a gente se reaproxima, né? De um público, de territórios que a gente foi abandonando, né? Agora, eu como falei para você que eu tenho uma visão também otimista de outros lados assim que eu vejo, que tem uma coisa, um aspecto que eu acho interessante de 2 governos que eu vejo, assim, um governo fascista, né, como esse, que aprova por unanimidade no parlamento, né, o maior orçamento da história da cultura, por unanimidade, e assim, capitaneado por mulheres de esquerda. Eu acho que isso é histórico. E isso aí, apesar de ter a assinatura do fascista, vai ficar na história. Por quê? Foi desbloqueado um sistema que foi criado lá atrás, né, pelo governo de esquerda. Então, assim, o sistema de cultura que está funcionando e que distribuiu, né, finalmente a verba que era para ter sido distribuída, né, já há muito tempo do fundo, e que a gente fala disso há muito tempo, né, ele acabou sendo viabilizado nesse governo maldito. Como é que pode isso, né? Que coisa mais louca que aconteceu. Então, assim, a maior verba
que já foi destinada neste governo. E aí eu acho que houve um movimento, sim, que foi colaborativo, foi nacional, houve uma articulação muito rápida, né? E eu acho que tem uma coisa que não foi de agora. A gente aprendeu a chegar nos parlamentares. E aí, assim, eu acho que foi uma coisa que não... Se isso não é uma coisa de, né, que todos os estados ainda, né, conseguiram, mas hoje o Fórum dos Secretários ele consegue ter uma representação que, de certa forma, se não está efetivamente, né, nos salvando, porque, na verdade, a gente tem esse Mário Frias lá, né, que ele mente, né, ele fala uma coisa e não faz o que ele fala, mas, na verdade, sim, a gente conseguiu ter uma configuração de um sistema nacional de cultura que era o desenho, né, que está na lei do Plano Nacional de Cultura e que, finalmente, ele começou a funcionar. Então, assim, eu acho que teve um avanço positivo nesse sentido. E, olha, minha vizinha começou a gritar fora Bolsonaro. Está na hora da panela. Então, assim, eu vejo que tem um avanço, que aí o que eu digo assim, é com relação ao nosso aprendizado político, da nossa geração, né? Porque eu acho que a gente tem, né? Eu sou de uma geração que, pela primeira vez, eu votei junto com a minha mãe votou pela primeira vez para presidente junto comigo. Então, eu acho que a gente foi aprendendo a lidar com esse sistema democrático. Como é que a gente ia lá em Brasília, né? Como é que a gente acessava as comissões, como é que a gente pedia dentro da comissão pela cultura. Então, tudo isso foi um aprendizado, né? E a gente agora chegou no auge de estar falando com o STJ, diretamente, né, com comissões e tal, de estar com a OAB. Então, a gente está se calçando aí, porque não tem como a gente não estar com essas figuras. Agora, eu concordo com você, Deolinda, eu acho que a gente tem que estar muito próximo e usando esses canais e os encontros para pensar, para refletir sobre essas questões e sobre aonde, né, onde erramos, onde, como artistas, a gente se deixou, né, distanciar tanto, né, desse Brasil real aí que está aí tão distante da gente, né, porque não faz muita diferença mesmo. A gente sabe que tem um consumo muito grande, né, de cultura na pandemia, mas me preocupa muito, assim, quando a gente voltar, se esse público volta efetivamente a frequentar os teatros, como volta e em que quantidade, quanto vai querer pagar de ingresso, isso me preocupa, né? Vanessinha. Nós aprofundamos tanto para outros lados que fico até com vergonha da pergunta que eu ia fazer. Mas sobre o que você falou, só, Deolinda, é muito louco assim, que eu sou professora de corpo e muito no SESC também, eu trabalho com pessoas com mais de 60 anos. Aí eu percorri muitos SESCs, assim, na Baixada, assim, vários. E aí fui sacando muito que, para além de onde até esses SESCs chegam, a gente não está nem perto de chegar, mas tem uma igreja lá, né? Eu estava subindo a Chapada Diamantina, não sei o que, quando eu vi, tinha uma igreja lá, no Capão, no Vale do Capão. Então, assim, tem uma pulverização disso, porque eles tiveram uma organização e um projeto para isso, coisa que a gente não tem
adoradores da presença, assim, né? Porque eu acho que essa palavra que a Andrea traz, planejamento, não é uma coisa assim que eu, como artista, nasço tão colada nisso. Pelo contrário, assim, eu vou lutando como artista que me autoproduzo também e as coisas que eu quero que nasçam, mas fazer acontecer, mas a gente não tem. Então, é uma riqueza ouvir, né? Claro, estou falando aqui porque eu não sou uma produtora, como talvez a maioria de vocês, né? Mas, quer dizer, não sei, mas produzo as coisas que eu idealizo e outras que eu acredito, assim. Então, fico pensando sobre isso. A gente está longe de chegar nesses lugares e também a gente não tem esse planejamento, né, de associação, né? Vou dar uma olhada nos ácridas, porque eu não me lembro exatamente como que eram, mas achei interessante. Mas a minha pergunta é outra, e desculpa se é uma bobagem, tá? Mas dentro dessas coisas que a gente tem, né, percebo sempre projetos que fazem alusão aos centenários, que essa coisa dessas datas comemorativas, elas, não sei se colaboram ou se sempre foi assim, ou se é uma moda de um tempo para cá, elas são ideias que várias vezes eu vejo com grandes estruturas, coisas bacanas, assim, enfim, ou às vezes nem só grandes estruturas. Queria entender um pouco, assim, essa coisa dessa comemoração, e pensando que esses dias eu estava lendo também, né, pensando aqui na música, e num compositor como Belchior, por exemplo, que muito louco, né, e como tantos pintores, né, que vão vir, às vezes, a ser reconhecido póstumos, né, por exemplo, o Emicida traz ele forte, como o Daíra trouxe, acho que a Ana Canhas também. E aí eu vi o Mauro Ferreira escrevendo assim que os últimos shows dele, ele terminou numa cidade em Santa Cruz, que é lá do interior do meu estado, né? E assim, super, uma amiga ajudando financeiramente, né? De alguma forma assim, né? E a gente vê agora assim, super ele bombando, né? Póstumo, ou talvez porque algumas pessoas com planejamento conseguem fazer isso acontecer e a nós falta um pouco, né? Não sei se é pelo excesso de criação, o que é que a gente tem, que a gente desvia, assim, não todos, mas uma boa parte, né? E, bom, a pergunta era sobre o centenário, o resto foi uma elucubração aqui mental. Centenários e datas comemorativas, assim, isso. Efemérides, né? Tá. Na verdade, assim, é uma coisa que atrai muito, né, no mercado, né? Você ter algum gancho de venda, né? Não só para o patrocinador, mas também para a mídia, principalmente para a mídia. Então, assim, às vezes o patrocinador ele não se importa tanto, né? A mesma coisa a gente estava falando, alguém perguntou sobre essa questão do grande nome de mídia e tal. Quando você tem um projeto muito bom, muito bem, muito redondo, né? Muito bem contextualizado e bem resolvido ali, né? Na sua apresentação, eu acho que o projeto ele se vende, né? Você está vendendo o projeto, não precisa ter um grande nome ali dentro para isso. Mas, obviamente, você tem que colocar os atributos do projeto. Por que tudo aquilo que a gente falou. Então, assim, por que é importante fazer esse projeto agora, nesse momento? Então, tem que ter um motivo, né? Então, assim, um exemplo. Quando a gente fez Elsa, não tinha uma efeméride. Na verdade, assim, quando a gente foi fazer, na época, a gente ia fazer no ano anterior e eu não consegui captar. E aí eu tinha uma promessa de patrocínio que ia me dar uma produção que não era exatamente o tamanho que eu queria, e aí eu negociei para a gente empurrar para o ano seguinte. E aí eu conversei, né, com o pessoal lá da produção da Elsa, conversei com ela e falei, olha,
vamos deixar essa produção para o ano que vem? Eu acho que não está na hora. A gente precisa ainda né, organizar melhor, vamos, né, falar com mais gente no mercado. Eu estou com um patrocínio, mas ainda não está dando para a gente montar do jeito que eu queria. Então, a gente empurrou para o ano seguinte. Né? O que aconteceu? Ela estourou com a Mulher do Fim do Mundo. Entendeu? E aí foi isso que aconteceu. Entendeu? Porque aí ela explodiu e tal, não sei o quê. Então, virou uma coisa em cima disso, né? Mas assim, não foi porque tinha uma efeméride. Aí, assim, toda a mídia queria a Elsa de qualquer jeito, né? Queria saber quem eram as Elsas. A gente, assim, o gancho, né? Eram em cima dessas 7 Elsas, né? O feminismo negro e tal. Então, tinha uma narrativa que, naquele momento, né? Foi o grande gancho do momento, né? E a gente também, naquela época, assim, teve uma fatalidade que foi a gente, quando as meninas estavam sendo escolhidas, né? No dia que a gente estava escolhendo o elenco, foi o dia da seleção final das meninas, foi a execução da Marielle. Então, assim, foi uma pauta que a gente, na verdade, assim, estava num momento, né, de efervescência ali naquele momento. Então, assim, alguns projetos a gente sabia que, por exemplo, o Suassuna tem uma história que é a história que todo mundo sabe. Você sabe, Vanessa, que ele brincou comigo, falou que não queria comemorar os 85, que ele não ia morrer, né? Ia morrer, e morreu aos 87, né? E aí eu fui comemorar os 90 dele, porque eu já tinha comemorado os 80, então eu falei para ele, vamos comemorar os 90. E aí a gente bolou, né, essa homenagem para os 90 e, na verdade, já sabendo que deveria sair o grande livro dele e tal, né? Aquele que já estava prometido há não sei quantos anos e tal para sair, né? E que acabou não saindo, né, nos 90. Saiu a nova edição da Pedra do Reino e só saiu depois, né, o novo. Mas a gente acabou fazendo nos 90. Então, assim, tem um ajuste que eu acho que a gente faz, né? Principalmente com relação à imprensa, né? Que gosta muito desses motivos, né? Então, é impressionante, assim. A gente tem que ajustar, inclusive, data de estreia, muitas vezes, e tentar arrumar esses ganchos, entendeu? Para que isso sirva como um gancho de falar assim, olha, eu estou estreando no dia do aniversário, não sei o quê, entendeu? Então, a gente estreou na semana do aniversário do Ariano, né? E aí a gente teve matéria no Nordeste inteiro, teve não sei o quê. Então, assim, é tudo muito, muito pensado, né? Muito tem que ser, porque senão você não consegue ter a tal da centimetragem, né? Isso faz parte de um planejamento e tal que a gente, né? Então, isso aí compõe, né, um plano. A Vivi está falando. As efemérides acabam enriquecendo, né, o projeto. Mas não, eu acho que não pode ser uma prisão, entendeu? Mas ajuda e enriquece porque você acaba é um tipo de uma forma de você trazer a memória também, né? Andréia, eu ia Vivi até falar. Borges. Eu não resisto em falar quando chega nessa hora, porque
Eu acho que longe de ser uma prisão, Furar a fila, tá? Porque a Vivi é o departamento de música da Sarau. Tudo de efeméride. não, porque a gente já fez tanto festival, aqueles festivais todos, Vila Lobos, enfim, a gente sempre trazendo as efemérides, que eu acho que tem tudo isso que você está dizendo, né? Sobre os ganchos e a mídia e tudo, mas eu acho que tem o trabalho que a gente faz com a memória, né? E com um manancial gigantesco que a gente tem na nossa arte, cultura, que isso tudo assim me anima muito. Eu acho que sempre que a gente tem aí um grande nome, ou até para tirar do esquecimento um grande, né, uma grande personagem, isso aí é uma delícia, move a gente. E acaba que movem jornalistas e move muita coisa. Os músicos, os artistas. Então, aí eu não resisti em falar nessa hora, André, sinceramente. Não, e repertório, né, Vivi? Às vezes você tira repertório do limbo, você tira um monte de coisa do limbo aí, né? Então, acho que dá para somar o que a gente quer. A gente quer ter uma visibilidade, claro, com os projetos, mas tem também o nosso prazer como produtor cultural, né, de você ver que você está realmente remexendo ali num manancial gigantesco que é o Brasil, né? E a Sarau tem a cultura brasileira aí, nossa, é vastíssimo o repertório de 1 milhão de coisas que já fez, que a Sarau, que a gente já fez, e 1 milhão de outros para fazer, né? Uma coisa, gente, interminável e maravilhosa. Então, eu, assim, já sou aquela romântica que gosto de falar nessa hora, mas, e além do que, isso traz muita visibilidade para o projeto, né, André? Como você estava dizendo, eu acho que isso, chegando numa hora bem oportuna, assim, isso só vem somar. Então, era isso que eu queria dizer. Amo, amo, amo. Adorei, adorei. Caio tá com a mãozinha levantada ali. Gente, eu não sabia disso de levantar a mão aqui, aprendi hoje. E Aprendi. aprendi a palavra efemérides também, adorei. Acho que a Vanessa também. Andréia, quero te perguntar uma coisa muito específica sobre um ponto que você comentou, que é dos patrocinadores que fecham com teatros específicos. Então, você entra em contato com o teatro e ele tem um patrocinador. Essa informação é uma informação que você busca antes, do tipo, eu sei que o NET fecha com tal, 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 ou é uma informação que você descobre na negociação? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, dos caminhos. Não, dá para você saber antes. Se você está buscando, por exemplo, um patrocinador para o seu projeto, e você, quando você põe no seu projeto, você apresenta o teatro. Quando você vai apresentar para o patrocinador, você já coloca lá uma possibilidade, por exemplo, de teatro, né? E aí é bom você já saber quais são os patrocinadores que estão vinculados ao teatro. E normalmente tem no site, você entra no site lá que já tem os patrocinadores, entendeu? Então, se você entrar lá no NET, se não tiver atualizado, entendeu? É bom dar uma checada, porque na Aventura, lá no Teatro Riachuelo ou no Prudential, no site tem os patrocinadores, entendeu? Ou se você entrar em qualquer live e tal, tem lá naquela template, tem todos os contatos, as logomarcas, todas que aparecem, fica aparecendo aquelas logomarcas o tempo inteiro, entendeu? Então, assim, isso às vezes te inviabiliza um patrocinador, entendeu? E aí, às vezes, o patrocínio ele quer te dar um patrocínio, mas aí fala assim, olha, mas eu não quero ter a marca tal, entendeu? Aí você vai ter que negociar com outro. Aí tem, por exemplo, Petra Gold, que também tem estrutura de transmissão, né? Então, você vai lá e vê se tem algum outro patrocinador e tal. Então, tem que dar uma pesquisada, que aí você já fica sabendo quais Fica são. com tudo, assim.
Tá. Entendeu? Dá para saber, tá? Gente, mais alguém? Faltam 10 minutinhos. Gente, eu adorei nosso papo político hoje. A gente, no desespero, gente, a gente tem que trocar essas ideias. É assim mesmo. Sabe o que é pior? Hoje eu fui vacinar o meu pai Hoje eu fui vacinada a segunda dose, né? Do meu pai. E o mais triste de tudo é você estar na fila e o cara, né? O demônio de faixa presidencial, e você entra na revolução. E aí, gente, eles são mais velhos que você, essa arma é suja, é podre, viram para você e falam assim: você está aqui com seu pai, senhorita. Você não viveu nessa época. Você não entende nada dessa época. Fala assim, senhor, eu vou ter que rasgar meus livros. Agora vocês também querem que eu rasgue os meus livros? É isso mesmo. Mas eu tenho professores, pais de amigos que tiveram que sair do país. A senhora viveu nessa época? Gente, me ajude. O que eu faço nesse momento? Por favor, ajuda os universitários, porque olha, é jogo baixo. Gente, a gente tem que se planejar para fazer coisa bonita nesse mundo, porque as pessoas vão precisar muito. Então, eu acho que a gente estava lendo coisas agora do Krenak, né? Tem alguns amigos, né, que estão fazendo coisas, escrevendo coisas lindas, né? E o Krenak fala uma coisa que é que a gente precisa estar radicalmente vivo, né? Então, eu acho que é isso, a gente precisa realmente se organizar para estar radicalmente vivo. A gente precisa né, espalhar essa beleza, por mais que a gente tenha essa autocrítica, que isso fique entre nós, né? A gente vai fazer essa autocrítica, a gente vai lavar essa roupa suja, A gente. mas assim, a gente vai ter que, né, tá vivo e bem para espalhar essa beleza aí, porque é muita tristeza, né? Então, assim, até o ano que vem a gente ainda aturar isso aí, então, né, vamos Tá puxado. ficar bem, Agora, a gente espalhar essa coisa boa aí. de antemão também, Andréa, fica aqui, gente, um convite para todos. Tem um espetáculo dos sátiros que está online, que se chama A Peça para Salvar o Mundo, uma peça para salvar o mundo. É de uma delicadeza, eu confesso a vocês que até o último sábado eu estava muito triste, muito chateada em relação ao que a gente tem assistido, e assistindo esse espetáculo, foi como se o meu eu humano renascesse e criasse uma força, uma esperança em acreditar no outro. Está no Simpla e é um espetáculo. Mas eu oriento, acho que o Brasil, se eu pudesse, eu jogaria todo mundo dentro de uma prisão e ia botar aquilo para todo mundo assistir. Porque não tem como não chorar, não tem como você valorizar a raça humana. Eles conseguiram fazer isso, e não sou só eu, não. No final, quando eles abrem as telas, está todo mundo mal. Tem gente que não consegue nem abrir. Gente, assistam. E chamem os amigos. Que lindo. Que lindo. Então, uma peça para mudar o mundo. É uma coisa de maluco. Uma peça para mudar o mundo dos sátiros. Mas é lindo. É o que você acabou de falar, André. Eu acho que existe uma forma, e essa daí é uma delas. Se existe médico para a humanidade, se chama sátiros. E se existe uma receita, se chama Uma Peça para Salvar o Mundo. Porque eles fizeram isso, eles conseguem fazer isso com a gente. É fantástico o espetáculo, gente. Eu, assim, oriento para vocês de todo o meu coração. Gente, então, tem mais uma pergunta só para a gente encerrar aí. Alexander, está com a mãozinha... Olá, boa noite. Boa noite, André. Boa noite, todo mundo. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar fazendo, né, esse curso. Estou tendo várias ideias e estou achando tudo muito interessante.
Eu já sou um fã também, né, dos espetáculos aí da Sarau e da Barca também. Eu acho que valorizam muito, né, a questão da cultura brasileira. E você tinha comentado antes sobre a internacionalização, né, da Barca. Como que está essa expectativa? Eu sei que nesse momento, né, é difícil da gente pensar, mas eu acredito que no virtual a gente possa estar expandindo, né, seja por meio de legenda, audiodescrição, não sei. E como que fica também a questão de patrocínios e apoios quando você está tratando de um projeto internacional, né? Como que fica o interesse das empresas brasileiras, no caso, em estar apoiando o projeto? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso na aula de amanhã, mas até eu tinha separado um link do book do Sísifo, que eu esqueci de mostrar. Não sei se o Dani está com ele aí, mas assim, só para te responder rapidamente, quando a gente entrou na pandemia, o que a gente estava fazendo com a Barca? A gente estava se apresentando com a Aue lá no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, para um grupo de franceses, e a gente ia trazer esse grupo de franceses para o Rio para ver o ensaio do Jackson. Olha só, na segunda, era um sábado, esse grupo de franceses estava dentro do teatro, foram as últimas apresentações, e na segunda-feira eles iam vir para o Rio para ver o nosso ensaio, né? E aí a gente já estava com o teatro reduzido, que o teatro tem 800 lugares, a gente estava com tudo lotado, tivemos que reduzir para 500. Eles tiveram uma ordem expressa de voltar para casa, né? Então já nosso plano foi por água abaixo, a gente fez todo o material, entregamos para ele, para todos os críticos, né? os curadores que estavam lá e tal. Era dentro da Mostra Internacional de Teatro. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de uns tempos para cá, e justamente antes desse momento, eu tinha ido para o Santiago a Mil, que é um festival grande que tem em Santiago, é o maior festival da América Latina, e comecei a fazer essas conexões internacionais. O Duda Rios é um integrante da Barca que também tem um talento para isso, ele gosta muito de fazer esses contatos, a gente começou a fazer esse trabalho. E aí a gente começou a desenvolver materiais, né, em várias línguas para a gente poder começar a fazer isso. E em Portugal, quando a gente foi com o Sísifo também, eu fiz vários contatos, a gente começou a trabalhar isso. Então, existe uma sementinha plantada, e aí eu amanhã falo mais para vocês sobre essa questão da transmissão, né? Porque tem muita coisa que a gente pode explorar, com certeza. Eu acho que até os festivais também, né? Eu conheci, já participei vendo o Festival Fringe, né? Em Edimburgo, na Escócia. Tipo, é impressionante a capacidade que eles têm de reunir, né? Espetáculos de diversos países. Quando eu fui, até que tiveram bastante espetáculos brasileiros, mas tiveram um apoio bem grande da embaixada. E eu acho que nesse momento, né, do online, acho que existe essa quebra, né, talvez dessa fronteira geográfica, né, que a gente pode estar pensando. Eu acredito que os espetáculos, né, de vocês, com toda essa brasilidade, né, representa muito, né, a cultura, e eu acredito que seja do interesse de empresas brasileiras estarem investindo, mesmo que seja um espetáculo de temporada internacional, vamos dizer assim. Uhum, isso. Eu agradeço aí. Eu acho que tem muito pano para manga aí, nesse negócio. E Sísifo, vocês foram para Portugal? Não sabia. Eu achei muito bom o espetáculo. Achei aqui, né? A gente fez uma turnê lá, né? Legal. E isso tudo foi antes da pandemia, né? O Sísifo, a gente, na verdade, fez uma
teve um susto antes da pandemia, né, que foi o atentado que o Gregório sofreu. Aí a gente teve uma temporada que a gente fez no teatro, e aí depois é que veio a pandemia, né? Eu viajei, eu fui para Santiago e tal, quando eu voltei, a gente teve essa sequência de estreias e tal, que foi A Hora da Estrela, e aí a gente ia estrear o Jacksons. E aí, quando eu fui para São Paulo, justamente para fazer esses contatos, e imagina, a gente começou uma pandemia assim, no meio de todos os gringos que vocês possam imaginar. A gente estava andando na van com vários gringos, assim, né? E a gente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, assim, sabe? Quando a gente começou a entender, a cair a ficha, saiu todo mundo correndo. Eu, assim, no domingo, eu falei para eles da barca, eu falei, gente, eu vou para casa. Eu comecei a me sentir gripada, eu estava alérgica, eu estava tudo, assim. Cheguei em casa, eu vim antes deles, eles ainda fizeram um espetáculo no domingo, e a gente teve que tirar todo o material lá da Cidade das Artes, que estava o Jacksons, né? E aí, pô, pronto, acabou. Fechou tudo, A Hora da Estrela, fizemos 6 apresentações, acabou, né? Então, o Aue, a gente congelou, fizemos essas 2 últimas apresentações lá, né? E a gente vai fazer a transmissão agora do Aue, que a gente conseguiu viabilizar, né? Então, né, isso vai ser uma coisa que provavelmente a gente vai trabalhar, essa internacionalização. Que bom, obrigado. Nada, querido. Gente, então, olha, chegamos nossa hora aqui. Eu agradeço a todo mundo. Amanhã temos mais, nossa última. Estou adorando esses encontros. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Nando, amanhã a gente fala sobre as contrapartidas sociais dos projetos híbridos, porque, na verdade, é meio confuso isso. Mas amanhã a gente fala, que eu vou falar sobre a transmissão também, tá? E os resultados, o que a gente colhe, eu acho que vai ser bacana, porque a gente fala um pouco sobre esses resultados aí que a gente teve também das transmissões, que foi bem legal, tanto da Hora da Estrela quanto do Jacksons, né? E o que vem por aí também, a gente pode trocar essa ideia e falar um pouco dessa experiência, tá bom? Gente, adorei.